Hoje nós iremos começar o estudo sobre o reino Monera e também sobre os vírus. Qual é a característica do reino Monera? Então, eles são unicelulares, são procariontes, ou seja, células simples, sem divisão do DNA, sem divisão do núcleo. Podem ser anaeróbicos, ou seja, não utilizam oxigênio, ou aeróbios, que utilizam. Podem ser autótrofos, como as cianobactérias fazem fotossíntese, ou heterótrofos, são encontradas em praticamente todos os ambientes da Terra, desde a lava até as calotas polares. E os seres que pertencem a esse reino são as eubactérias e o grupo Archaea, que são as algas mais simples. Aqui eu tenho uma foto de uma célula bacteriana, onde nós podemos notar aqui as fímbrias, que ajudam na locomoção dessa bactéria e também na fase de reprodução sexuada. Aqui nós temos a cápsula, onde eu tenho essa parede celular divididas em algumas porções, dependendo do tipo de bactéria. Aqui temos a membrana plasmática e aqui o DNA em nucleóide, ou seja, ele fica solto dentro do citoplasma. E a organela presente, que tem uma maior quantidade, são os ribossomos. E aqui também é possível ver pequenos fragmentos de DNA, no quais nós chamamos de plasmídio. E esse plasmídio é importante num tipo de reprodução sexuada entre as bactérias, o que está associado também à resistência bacteriana a remédios, os antibióticos. Então vamos à classificação das bactérias com relação à respiração. Então nós temos dois tipos: bactérias aeróbicas, que fazem respiração celular, necessitam de oxigênio, aqui nós temos as pseudomonas, e as bactérias anaeróbicas. São bactérias que realizam fermentação e essas se dividem em dois tipos: as que são estritas, ou seja, só vivem na ausência completa de oxigênio, como a Clostridium tetani, essa bactéria em que ela está presente no solo, seus esporos. Então, um exemplo dessa doença do tétano, quando há uma infecção profunda na pele, onde há ausência de oxigênio, essa bactéria se desenvolve. Ou ainda bactérias anaeróbicas facultativas, que podem sobreviver na ausência ou na presença de oxigênio, como a Escherichia coli, que é presente nos intestinos tanto de animais superiores, como o homem, como de outros mamíferos de pequeno porte. Agora, com relação à nutrição. Então, nós temos as bactérias autótrofas, que fazem fotossíntese, ou quimiossíntese, ou seja, elas usam a luz, no caso da fotossíntese, como fonte de energia naquela reação utilizando a glicose. Então, como exemplo aqui eu tenho as cianobactérias ou cianofícias, ou quimiossíntese, onde elas usam essas substâncias que estão presentes no meio e transformam em energia. Ou as bactérias que são heterótrofas, que obtêm através de alimento. Então, nós temos três tipos de bactérias heterótrofas: as que fazem a respiração, as que fazem a fermentação e as que usam como fonte de alimento, que são as saprófagas ou as parasitas, que são muitas causadoras de doenças, e as saprofágicas, que são as que fazem a decomposição da matéria orgânica. Então, reforçando com relação aos heterótrofos, podem ser saprofágicas, ou seja, são as que fazem decomposição da matéria orgânica, podem ser parasitas em tecidos vivos, homens e animais, também em plantas, que causam essas doenças chamadas bacterianas, ou elas podem também viver em simbiose, que é quando ela está em associação com o hospedeiro e não prejudica, pelo contrário, se não há mais hospedeiro, ela não tem mais condições de vida, é uma dependência mútua. Agora, com relação aos tipos e formas, tá? Então, é uma classificação em relação ao formato dessas bactérias. Então, nós temos 4 tipos: cocos associados, que são grânulos arredondados, que se estão isolados nós chamamos de micrococos, se estão associados aos pares, diplococos, em fileiras são streptococcus e em caixos chamamos de stafilococos. Tem também outras opções em quantidades menores, nós já vamos ver. Tem a bactéria tipo Espirilo, onde nós temos filamentos espiralados.
Então, aqui é um exemplo, aqui com essas fímbrias para locomoção, ou nessa forma toda, vamos dizer assim, retorcida, são as espiroquetas. Aí eu tenho no formato de bacilos, bastão. Tem também os vibriões, bastões em forma de vírgula, e aqui com um flagelo grande para locomoção. E aqui com mais detalhes com relação à morfologia, ou seja, ao formato. Então, aqui são as bactérias do tipo coco, diplococo, associação em dupla, tétrade em 4 e a sarcina, que nós temos 8 cocos unidos. Então, aqui são as streptococos e aqui as estafilococos. Com relação aqui aos bacilos, nós podemos ter os streptobacilos, que são bastões em linha. Temos os bastões flagelados, os bacilos flagelados e os bastões, os bacilos do tipo esporo. E aqui o vibrião, formato de vírgula, e as espiraladas, né? Espirilo e a espiroqueta. E agora com relação à reprodução. Então temos dois tipos: reprodução assexuada, onde não há troca de material genético, a célula mãe, ou seja, a bactéria mãe, ela se divide e produz duas células idênticas, tá? Então isso é uma reprodução que em meio e condições adequadas, isso ocorre exponencialmente, ou seja, ela consegue dobrar, triplicar as suas unidades em questão de minutos. Tem também a opção, algumas bactérias fazem reprodução assexuada, onde ocorre a troca de material genético, o que garante o quê? A variabilidade. Então, temos três tipos: a conjugação, onde é a transferência do plasmídio, que é aquele pequeno pedaço de DNA que fica disperso no citoplasma, entre bactérias através de pontes na membrana citoplasmática. Há também a opção de transformação, quando o bacteriógrafo, que é um vírus que infecta bactérias, ele acaba introduzindo pedaços de DNA de uma bactéria em outra. Então, essa bactéria recebe partes de DNA de outra. E tem também a transdução, onde há absorção de fragmentos de DNA de bactérias que são lisadas, ou seja, de bactérias que já não existem, que já foram destruídas, que acabaram deixando seu material genético no meio. Então, pedaços são absorvidos. E agora, falando de algumas poucas doenças associadas a bactérias. Então, aqui nós temos o tétano, causada pela Clostridium tetani, que é uma contaminação acidental, porque esses esporos de bactérias vivem naturalmente no solo. O tétano possui vacina. Agora, a tuberculose, também é uma vacina muito importante, que é dada no primeiro dia de vida, que faz aquela marca no braço direito, chama-se vacina BCG, transmitida pela Mycobacterium tuberculosis, chamado também de bacilo de Koch, e é transmitida pelo ar contaminado e também pela saliva. Aqui, com relação à cólera, cólera é importante indicador de educação sanitária e também de saneamento básico, porque esse vibrião, essa bactéria, que é o Vibrio cholerae, é transmitido pela água contaminada. Então, se eu tenho uma pessoa doente, ela está liberando essa bactéria através das fezes, diarreia, né? Que é umas fezes bem líquida, pela diarreia, através da diarreia na água, e pessoas que entram em contato com essa água contaminada, bebendo ou lavando, tendo alimentos em contato, vai acabar sendo o quê? Contaminada. E para a cólera não existe vacina, apenas tratamento, principalmente com reposição de líquidos. E aqui o botulismo, ele é importante porque quando causada pela Clostridium botulinum, que é um anaeróbico estrito, ou seja, só vive em condições, na ausência de oxigênio, e ele causa uma intoxicação alimentar pela sua toxina, não pela bactéria em si, mas pela toxina que ela produz, e essa toxina paralisa músculos. E o importante aqui que eu coloquei para vocês é que a partir dessa bactéria, essa toxina produzida por ela, é fabricado o Botox, usado na indústria cosmética para, vamos dizer assim, reduzir marcas de pressão, porque ele paralisa os músculos da face, diminuindo as marcas. Agora vamos começar a falar sobre o vírus. Por que os vírus não têm um reino? Ou não fazem parte de nenhum reino? Porque eles são acelulares. Então eles têm um tamanho
muito, muito diminuto, muito menor do que as próprias bactérias, do que as células. Eles não possuem metabolismo, ou seja, eles não são capazes de se reproduzir, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios. Claro que cada tipo de vírus tem uma célula alvo, seja uma célula bacteriana, seja uma célula vegetal, seja uma célula animal. Então, eles possuem como material genético o DNA ou o RNA, ou ambos. Possui esse envelope, que é uma camada proteica, que é por onde, através dessas proteínas de superfície, eles se ligam às células-alvo, e eles possuem embaixo desse envelope um capsídio, ou seja, é uma cápsula formada de proteínas que vai envolver o material genético. E agora vendo a estrutura de alguns vírus. Então nós temos como exemplo aqui o vírus da poliomielite, que contém RNA, o vírus do tabaco, que afeta esse tipo de planta, olha, num formato mais cilíndrico, aqui com RNA. Aqui nós temos o bacteriófago, é um vírus que ataca as bactérias, então ele tem essa estrutura diferenciada. Aqui o vírus da gripe e aqui o vírus da AIDS, aqui na característica de vírus circulares. E com relação à reprodução desses vírus, como eles fazem a infecção do seu hospedeiro? Basicamente duas formas, tá? Então ele tem aqui, como exemplo aqui eu tenho o bacteriófago, que vai injetar o quê? O seu DNA na bactéria. E podem ocorrer dois processos, tá? O ciclo lisogênico, onde ele vai colocar outro cromossomo bacteriano, ok? E esse cromossomo o cromossomo do próprio bacteriófago vai aderir ao cromossomo da própria bactéria, então ela vai se reproduz copiando esse pedaço do DNA do vírus e vai transmitir aos seus descendentes. E outras vezes, esse DNA do vírus, ele vai se multiplicar, ou seja, ele vai ser reproduzido pela própria célula, pela própria bateria bacteriana de ribossomos e de aminoácidos, construindo o quê? Novos vírus. Então, quando essa célula já tem novos vírus prontos, ela vai se romper, o que nós chamamos de lise, liberando esses vírus, e esse ciclo vai se repetindo. Isso é uma infecção viral. E agora algumas doenças causadas por vírus. Então, catapora, herpes labial, rubéola, sarampo, varíola, todas essas tendo vacina, com exceção do herpes labial. Vejam que aqui o material genético é diverso, DNA ou RNA. Aqui doenças do sistema nervoso, a poliomielite, que causa paralisia, que é aquela vacina utilizada aqui é a Sabin, ou gotinha, comumente chamado. Aqui nós temos uma raiva, uma doença importante, que é uma zoonose, ou seja, transmitida de animais para humanos. A dengue aqui, muito prevalente no nosso estado, onde nós estamos com epidemia. Febre amarela também temos presente no nosso estado, ambas transmitidas por vetores. Essa mononuclease, uma outra doença que atinge a parte do sistema sistema vascular. E aqui algumas doenças associadas também a bactérias. Por quê? Com a entrada do vírus, ele vai enfraquecer o sistema imunológico e eu vou ter as bactérias oportunistas, vamos dizer assim, aumentando ou piorando a situação da pessoa doente. Então aqui gripe, pelos influenzas, o resfriado comum, que é um rinovírus, a SARS, que nós tivemos H1N1 e agora a Covid-19, que são os tipos de coronavírus, aqui a cachumba, os rotavírus que têm vacina e as hepatites que também têm vacinas, inclusive obrigatória, que nós vamos ver aqui no calendário de vacinas de crianças de 0 a 4 anos. Então, ao nascer, a vacina BCG, que é da tuberculose, e da hepatite B. Então, eu tenho duas vacinas, uma bacteriana e uma viral. 2 meses, aqui eu tenho essas associações, quando chamamos de penta, aqui são associações de vários agentes numa única aplicação, numa única vacina, mas numa dose menor, porque ó, dá para perceber que nós temos o quê? 3 doses, tá? Então, todas essas vacinas possuem doses de reforço para estimular o sistema imunológico. Pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.